Com manobra de Lira, a PEC da transição já começa a andar na Câmara dos Deputados. E você vai ver também. Cantora Margareth Menezes aceita convite de Lula para Ministério da Cultura. Setor de serviços cai 0,6% em outubro e interrompe sequência de alta. Parlamento Europeu retira cargo de vice-presidente de deputada acusada de corrupção. Argentina atropela a Croácia e garante vaga para a final da Copa do Mundo no Catar. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse hoje que a votação da proposta da emenda à Constituição, a PEC da transição, só deverá ser concluída na próxima semana. Com a nova previsão, é provável que a análise do Legislativo sobre o tema só termine após uma definição do Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade do orçamento secreto. A equipe de transição espera que o plenário da Câmara dos Deputados já comece a analisar a PEC. Já aprovado no Senado, o texto não vai passar por comissões da Câmara, após ter sido incorporado a uma outra PEC que já tramitava na casa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva querem agilizar os trâmites para que a proposta comece a vigorar no início do próximo ano. Para isso, precisa entrar no orçamento de 2023, que deve ser finalizado nesta semana. Mas há um movimento de parlamentares com a intenção de frear a tramitação e fazer com que o texto seja modificado, com reduções no prazo e nos valores da PEC. O Senado aprovou a ampliação do teto de gastos em 145 bilhões de reais para bancar o incremento do Bolsa Família e garantir a continuidade de outras políticas públicas sociais. Mesmo com as divergências, aliados de Lula estimam que já há 350 votos favoráveis de deputados para passar a proposta sem modificações. Por ser uma PEC, é preciso a aprovação de 3/5 dos parlamentares. No caso da Câmara, 308 dos 513 deputados devem dar o aval ao texto em 2 turnos. A cantora Margareth Menezes disse nesta manhã que aceitou o convite para assumir o Ministério da Cultura. Durante uma entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde atua a equipe de transição de governo, Margareth Menezes informou que aceitou o convite feito pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o Ministério da Cultura a partir de 2023. Mais cedo, a cantora se encontrou com Lula no hotel onde o presidente eleito está hospedado, na capital federal, para uma conversa. Margareth Menezes disse que foi uma surpresa, mas que ficou muito empolgada com a nova missão. Nós conversamos, e eu aceitei a missão, recebo isso como uma missão mesmo, até porque assim, não foi uma surpresa para mim também, o meu processo até entendendo o lugar dessa minha representação e entendendo também a necessidade da gente fazer uma força-tarefa para a gente levantar o Ministério da Cultura. Então o presidente disse que para ele é de uma importância muito grande e que ele está assim, querendo fazer um Ministério da Cultura forte. O presidente eleito Lula confirmou hoje à tarde o político Aloysio Mercadante na presidência do BNDES. O anúncio foi feito na coletiva de imprensa com a equipe de transição. Ao justificar a escolha de Mercadante para o BNDES, Lula explicou que o país precisa de alguém que pense em desenvolvimento, inovação, tecnologia e geração de empregos. Durante o evento, o presidente também falou do fim das privatizações, a educação e a saúde no país. Os coordenadores da equipe falaram brevemente sobre os relatórios finais que os grupos técnicos montaram sobre a situação do governo federal atual e do orçamento. Olha só, o economista Gabriel Galípolo e ex-presidente do Banco Fator foi outro nome divulgado hoje. Ele será o secretário executivo do Ministério da Fazenda do governo Lula.
Galípolo, de 39 anos, aceitou o convite do ministro nomeado Fernando Haddad. Atualmente, o economista tem uma consultoria financeira e também é conselheiro da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Galípolo havia se aproximado de Lula no ano passado, após participar de uma live com o ex-presidente e outros integrantes do mercado financeiro. Desde então, ele tem sido um conselheiro informal de Lula, Gleisi Hoffmann e também do ex-prefeito Haddad. O atraso na coleta do censo demográfico deste ano está impactando em outras pesquisas do IBGE. O Instituto vai adiar a divulgação de 3 edições da PNAD contínua, que apresenta os dados do mercado de trabalho no país. O IBGE tem encontrado dificuldades para conseguir fazer as entrevistas do censo. Por isso, montou uma força-tarefa para conseguir concluir o levantamento. E após recorde em setembro, os serviços registraram baixa em outubro. Segundo o IBGE, 22 estados tiveram queda no mês. O setor de serviços registrou recuo de 0,6% na passagem de setembro para outubro. De acordo com o IBGE, com o resultado do mês, o setor interrompeu a sequência de 5 resultados positivos desde maio, quando acumulou ganho de 4,5%. O setor ainda está 10,5% acima do nível pré-pandemia. O acumulado de janeiro a outubro chegou a 8,7%. Em 12 meses, 9%. 3 das 5 atividades investigadas pelo IBGE acompanharam a queda da taxa total: transportes, serviços administrativos e complementares e dos prestados às famílias. Os outros serviços e informação e comunicação ficaram no azul em outubro. Em outubro, 22 das 27 unidades da federação tiveram baixas. Os impactos mais importantes vieram do Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já São Paulo exerceu a principal contribuição positiva no mês, seguido por Mato Grosso. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em leve alta nesta terça-feira após a divulgação de inflação menor que a esperada nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o mercado avaliou a indicação de Gabriel Galípolo para a Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda e de Aloísio Mercadante para chefiar o BNDES no próximo governo. A moeda norte-americana subiu 0,05% e encerrou o dia cotada a R$ 5,31 na venda. E o valor do aluguel residencial subiu no mês de novembro. O acumulado do ano ficou 3 vezes acima do valor da inflação. Os novos contratos de aluguéis residenciais ficaram em média 0,79% mais caros em novembro em relação a outubro. Segundo o índice Fipesap+, a alta foi quase o dobro da registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerando a inflação oficial do país, que avançou 0,41% no mesmo período. O Fipesap acompanha o preço médio de locação de apartamentos prontos em 25 cidades brasileiras, com base em anúncios veiculados na internet. Entre as capitais, os maiores avanços do mês foram em Porto Alegre, Curitiba, Goiânia e Salvador. Entre todas as cidades, São José, em Santa Catarina, lidera o ranking geral com um aumento de 5,55% em novembro. Na sequência, aparecem Barueri, em São Paulo, e Praia Grande, também em São Paulo. No balanço parcial de 2022, a alta acumulada avançou 15,53% de janeiro a novembro, 3 vezes acima da inflação no período de 5,13%. Também neste recorte, todas as 25 cidades apresentam aumento nominal. Entre as capitais, os maiores avanços do ano foram em Florianópolis, Goiânia, Curitiba e Fortaleza. A cidade catarinense de São José também lidera a lista entre as cidades com aumento de 39,29% em 2022. E veja a seguir, Parlamento Europeu retira cargo de vice-presidente de deputada acusada de corrupção. E ainda a Argentina atropela a Croácia e garante vaga para a final da Copa do Mundo no Catar. Nós voltamos em instantes. Até já!
Estamos de volta, 18 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. A polícia prende um homem foragido há 12 anos por ter assassinado um policial. Um colombiano que estava foragido há 12 anos pelo assassinato de um policial foi preso no Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, Juan Esteban é integrante do maior cartel de drogas do mundo, o cartel de Medellín. O crime ocorreu na Colômbia, onde ele está condenado a 40 anos de prisão e foragido do país desde 2010. Juan ficará no sistema prisional do Rio até ser extraditado para a Colômbia. Olha, o fim de ano está chegando e os preparativos para viajar estão em alta. Com a chegada das festas de fim de ano, o Rio de Janeiro espera receber muitos visitantes pela cidade. De acordo com a pesquisa da Rio Convention and Visitors, há a expectativa de um aumento de 15% do turismo durante o Réveillon em comparação com o ano passado. Além disso, os comerciantes de shopping estimam um crescimento de 40% no comércio e no setor de serviços, movimentando cerca de 2 bilhões de reais na economia da capital fluminense. Já o setor dos hotéis, a estimativa é de chegar a 95% da ocupação entre os dias 29 e 31 de dezembro e atingir a lotação máxima na festa de Ano Novo, após 2 anos sem o tradicional evento e festas aqui no Rio por conta da pandemia da Covid-19. E olha que o Rio sempre foi um lugar muito visitado nessas comemorações, mas este ano tem um ponto a mais. Uma pesquisa nacional feita por um site especializado em viagens apontou o Rio de Janeiro como o estado com o melhor litoral do país. O Rio venceu dos litorais de Ceará, Bahia, Pernambuco e Santa Catarina. O levantamento é baseado nas experiências de pessoas que viajaram e foram entrevistadas para que a base de dados fosse colhida. Bom, eu fico por aqui, mas amanhã retorno com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigada pelas informações e uma ótima noite para você. E nos destaques internacionais, autoridades australianas confirmaram hoje a morte de 6 pessoas em um tiroteio no país, que conta com legislação sobre posse de armas que está entre as mais rígidas do planeta. Entre as vítimas estão 2 policiais. O confronto aconteceu quando 4 policiais aparentemente envolvidos em uma investigação de desaparecimento chegaram a uma pequena propriedade na cidade de Wimber, no estado de Queensland. A polícia não revelou a identidade dos suspeitos, mas a imprensa local informou que a propriedade estava no nome do irmão e da cunhada de um diretor de escola que desapareceu no ano passado. Esse tipo de tiroteio é raro na Austrália, que tem uma legislação sobre posse de armas que está entre as mais rígidas do planeta. E o Parlamento Europeu retirou o cargo de vice-presidente da deputada grega Eva Kaili. Ela é acusada de envolvimento no maior escândalo de corrupção da história da União Europeia. Por ampla maioria, 625 votos a favor e apenas 1 contra, além de 2 abstenções, os parlamentares destituíram a deputada Eva Kaili de seu cargo. Ela também perdeu o assento no parlamento. No fim de semana, Eva foi presa na Bélgica, acusada de favorecer o Catar em decisões econômicas e políticas do bloco europeu em troca de propina. A polícia belga fez buscas na casa de 4 suspeitos e encontrou 1,5 milhão de euros. A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, garantiu que não vai haver impunidade e que uma investigação interna vai descobrir o que foi que aconteceu. Eva Kaili ainda não se manifestou desde que o escândalo veio a público. E o governo do Catar negou qualquer irregularidade. E falando sobre o conflito no leste europeu, 70 países e instituições se reuniram hoje em Paris, na França, para discutir como ajudar a Ucrânia a enfrentar um inverno congelante. A Rússia destruiu boa parte da infraestrutura de energia do país. O presidente francês Emmanuel Macron é o anfitrião. O primeiro-ministro ucraniano e a primeira-dama, Olena Zelenska, representaram o país em guerra. Macron disse que negociações estão em andamento para um acordo sobre a remoção de armas pesadas da usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa.
Ele garantiu que as próximas semanas serão cruciais. O presidente Volodymyr Zelensky, que participou do evento virtualmente, disse que geradores são tão importantes quanto armaduras para ajudar os ucranianos a sobreviverem ao terror energético imposto pela Rússia. Pelas contas do governo ucraniano, o país precisa de 800 milhões de euros para garantir água, alimentos, energia, saúde e transporte durante o inverno. E mais 1,5 bilhão para restaurar os danos de longo prazo à rede de energia do país. Especialistas em energia dizem que o maior desafio da Ucrânia não é evitar apagões, e sim garantir que todos os bairros recebam pelo menos 3 horas de eletricidade todos os dias, o que requer uma distribuição complicada da rede. O dono de uma das maiores operadoras de criptomoedas do mundo foi preso hoje nas Bahamas. Sam Bankman-Fried vai responder por 8 acusações criminais nos Estados Unidos, entre elas fraude e lavagem de dinheiro. Ele também enfrenta um processo civil aberto pela agência reguladora do mercado financeiro nos Estados Unidos. A empresa FTX foi fundada em 2019, 2 anos depois apresentava mais de 1 milhão de clientes. A operadora tirava dinheiro da conta dos consumidores sem que eles soubessem para fazer investimentos de alto risco em outra empresa de Bankman-Fried. E olha só, a Nova Zelândia aprovou hoje uma lei para impedir que as novas gerações comecem a fumar. É isso mesmo, a regra é válida para os nascidos após o dia 1º de janeiro de 2009. O parlamento da Nova Zelândia decidiu proibir a venda do tabaco para esse público por toda a vida. A nova lei também reduz a quantidade de nicotina permitida em cigarros e vai cortar de 6.000 para 600 os estabelecimentos comerciais autorizados a vender o produto até o final do ano que vem. O Ministério da Saúde disse que milhares de pessoas devem viver mais tempo e de forma mais saudável. Além disso, o sistema de saúde deve economizar cerca de 5 bilhões de dólares com o tratamento de doenças causadas pelo tabagismo, como o câncer e doenças cardiovasculares. A Nova Zelândia tem a intenção de se tornar um país sem cigarros até o ano de 2025. Atualmente, o país registra ao menos 5.000 mortes relacionadas ao tabagismo por ano. E vamos falar agora sobre a Copa do Mundo do Catar. E a Argentina fez um super jogo hoje e garantiu a vaga na final. E quem está aqui para falar tudo sobre esporte, sobre a Copa do Mundo, é Leonardo Félix. Boa noite, Léo. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que nos assistem aqui na RIT. Na primeira semifinal da Copa do Mundo, teve atropelo, né? A Argentina despachou a Croácia, venceu por 3-0. O Messi de pênalti abriu o placar ainda no primeiro tempo. Pouco depois, o Álvares fez o segundo. E na etapa final, uma jogada magistral, saiu driblando todo mundo. O Messi passou a bola para o atacante Álvares, que fez mais um e fechou o placar. Agora os hermanos aguardam o adversário que vai sair amanhã do confronto entre França e Marrocos, às 4 da tarde, no horário de Brasília. E justamente falando sobre essa primeira semifinal, pela primeira vez em uma competição oficial, Marrocos e França vão se enfrentar em busca de uma vaga na final da Copa do Catar. Do lado marroquino, a esperança é de seguir vivo na competição. Já os franceses querem conquistar o Mundial pela segunda vez seguida, feito que não é visto há mais de 60 anos. O estádio Al Bayt em Alcor vai ser palco da segunda semifinal da Copa do Mundo do Catar. Em campo, franceses vão ter que achar um caminho para furar a defesa de aço marroquina, a menos vazada da competição, com apenas um gol sofrido em 5 jogos. Surpresa no Mundial, os Leões do Atlas esperam encontrar um caldeirão de torcedores, já que contam com o apoio de africanos e árabes, unidos em uma só torcida. As pessoas preveem que seremos eliminados em todos os jogos, mas ainda estamos aqui com nossos valores. Então não, como eu disse no início da competição, sonhamos em ganhar a Copa do Mundo. E quanto mais longe formos, mais perto estamos do nosso sonho. Então amanhã vamos lutar para ir mais longe. Do outro lado, a expectativa da seleção da França é avançar para a grande final e conquistar o segundo título mundial seguido, feito que não é alcançado desde o Brasil de Pelé, em 1958 e 1962. Embora expressem abertamente admiração pela seleção marroquina, os franceses preferem se concentrar em não perder uma oportunidade histórica. Cette équipe a une capacité
Esta equipe tem capacidade para se defender muito bem e todos os seus adversários até agora não encontraram uma solução. Mas a equipe marroquina não é só defesa, porque não estaria aqui nas semifinais se não tivesse qualidades ofensivas para ganhar os jogos. França e Marrocos só se enfrentaram 5 vezes, nenhuma delas em competições oficiais, com retrospecto favorável para os franceses. 3 vitórias, 1 empate e 1 vitória marroquina nos pênaltis. E viralizou nas redes sociais um meme muito divertido que prevê qual seleção será campeã do mundo. Vamos ver. Em 2014, o centroavante alemão Schürrle era o camisa 14 do Chelsea, da Inglaterra. E naquele ano, a Alemanha foi tetra com Schürrle em campo. Em 2018, foi a vez do atacante francês Giroud vestir a camisa 18 do clube londrino. O final da história vocês já sabem. Giroud também se tornou campeão mundial com a França. Agora, em 2022, o marroquino Ziyech traz nas costas o número 22. Adivinhe qual equipe? É, exatamente, no Chelsea. Será que a escrita vai se manter e a zebra vai continuar a passear no Catar, com Marrocos conquistando o torneio? Vamos conferir nesta última semana de Copa do Mundo. Juliana, a gente vai agora para a semifinal amanhã e já queria saber mais ou menos como é que vai ser teu prognóstico, quem você acha que deve terminar aí na final e disputar o título? Eu estou torcendo para Marrocos, até porque eu acho que eles merecem, né? Tá fazendo a campanha histórica, é verdade, né? Eu ainda aposto na tradição entre Argentina e França. Acho que a gente vai ter uma grande final e a gente joga a moedinha pro alto e vê quem ganha, é verdade? E vamos encerrar aqui o nosso Papo de Esporte de hoje falando do futebol aqui no Brasil. O Flamengo anunciou o acordo pela contratação do técnico português Vitor Pereira, ex-Corinthians, de 54 anos. O Flamengo ainda não oficializou Vitor Pereira como novo comandante, porque a assinatura do contrato só pode ser feita a partir de janeiro. Em seu primeiro trabalho no Brasil, Vitor levou o Corinthians à final da Copa do Brasil e às quartas de final da Copa Libertadores da América. No Campeonato Brasileiro, sua equipe terminou em 4º lugar, conquistando vaga direta para a competição continental. Em Portugal, ganhou 2 vezes a Liga Local e uma Supertaça de Portugal com o Porto. Também foi campeão nacional na Grécia com o Olympiacos e na China com o Xangai. E logo no início do trabalho no Flamengo, Vitor Pereira vai enfrentar um grande desafio. A FIFA deve confirmar a realização do Mundial de Clubes no Marrocos, entre os dias 2 e 11 de fevereiro. Na próxima sexta-feira, o Conselho da entidade vai se reunir em Doha, lá no Catar, e o assunto estará na pauta. Seria a 3ª edição do torneio no Marrocos, que já sediou a competição em 2013 e 2014. O rubro-negro carioca, como campeão da Libertadores de 2022, tem vaga garantida e pode encarar o poderoso Real Madrid, vencedor da última Champions League, na disputa pelo título. É isso aí, eu volto amanhã com mais informações do esporte, falando da segunda semifinal da Copa do Mundo, Marrocos e França. Volto amanhã, Juliana. Grande abraço a todos que nos acompanham aqui no Jornal das 6h30. Muito obrigada, Léo. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite e até amanhã. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e uma ótima noite para você. Até mais.